Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, dia 17 de dezembro, estamos aí na terceira semana do tempo comum e hoje, quinta-feira, nós aqui nos encontramos para ouvir a palavra de Deus, que hoje é tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 17. Vai ser um evangelho cansativo e depois a gente tenta explicar o porquê de tudo isso aqui, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asas, Asas gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14, do exílio da Babilônia até Cristo 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim começa o Evangelho de Mateus. E é interessante que a primeira afirmação do Evangelho, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para o povo da Bíblia, esse processo que nós acabamos de ouvir é muito importante. A tentativa de Mateus é dizer que Jesus não é só uma obra de Deus. Jesus também é uma conclusão de um processo histórico que começou com Abraão. Por isso que fala de Abraão até Davi são 14 gerações, depois de Davi até o exílio da Babilônia 14, depois de 14 é 7 mais 7, 7 é o número da perfeição. Então quer dizer, são gerações que são o dobro de perfeitos, são gerações de casais que foram gerando filhos e na Bíblia você colocar um filho no mundo, você não só dá a ele uma vida, você não só dá a ele uma existência, um tempo, mas você passa para esse filho a sua história, o seu passado e a identidade de um povo. Então, se você nascesse naquele período, você traria dentro de você a responsabilidade de dar continuidade a uma história de um passado, de um povo. As experiências boas e ruins do passado, você trazia isso junto contigo e tinha a responsabilidade de dar prosseguimento a isso. Por isso que um gera o outro e vai estar passando não somente a vida, mas passando também as suas convicções, os seus valores. Abraão, que começa todo esse processo, ele fez uma experiência de fé, é considerado o pai da fé. É o fundador ou a origem das 3 religiões, das 3 maiores religiões monoteístas, ou seja, que acreditam em um só Deus do mundo inteiro, que é o judaísmo, que é o cristianismo e o islamismo. Essas 3 religiões estão fundamentadas e têm sua origem em Abraão,
que fez uma experiência de Deus, que falou assim, olha, minha experiência de Deus é muito maior do que esses deuses que vocês têm aí, que esses deuses tribais, esses deuses de animais, esses deuses da natureza, Deus Sol, Deus Lua, Deus Tigre, Deus Leão, Deus Serpente, é muito maior do que tudo isso aí. Então, a experiência é isso, a Bíblia está querendo dizer que eu não nasci do nada, que existe algo no passado que deu certo, que existiam gerações que fizeram experiências e foram transmitindo essas experiências para os seus próximos, que existiram pessoas que foram sendo importantes na história da humanidade e por isso Jesus nasce, veio com a história de Abraão, passa por Davi, passa pelo exílio da Babilônia, são que marca o povo no Antigo Testamento e ao mesmo tempo chega até Jesus, através de José, e aí Maria não é lembrada, porque Maria não faz parte da hierarquia da descendência de Davi, José faz, por isso é através de José que Jesus recebe o título de descendente de Davi, não através de Maria, que era de família sem passado ou família desconhecida, de vilarejo desconhecido, gente muito simples e humilde e pobre, mas a figura importante aqui nesse caso é José, porque José dá o título de filho de Davi a Jesus. Por isso, as gerações de Abraão até as de Davi são 14, e depois são 14 também até o exílio da Babilônia. Jesus nasce, que é esposo de Maria, porque José, que é esposo de Maria, da qual nosso Jesus, que chamamos de Cristo. Cristo não é um sobrenome, Cristo é um título de grandeza. Jesus, quando recebe o título de Cristo, isso se dá na ressurreição, o Cristo é aquele que vem da grandeza de Deus, quer dizer, é aquele que está ligado profundamente à realidade de Deus. Por isso Cristo significa o dado da fé, aquele que vem nos salvar, é o Redentor, o que nós chamamos de Goel, é aquele que vem nos tirar da escravidão e nos devolver a vida, é aquele que vem falar ou trazer a presença de Deus na vida de cada um de nós, é aquele que tem a missão de nos mostrar, nos tirar da cegueira e nos mostrar a Deus. Eu pego aqui do livro do Ivo Storniolo, viu, dessa geração, viu? Então a gente tem uma sucessão de gerações e Jesus nasce disso. É bom saber que Jesus faz parte da história da humanidade, que houve uma história de gerações e gerações até chegar a Jesus. E ele faz uma referência interessante que eu nunca tinha sabido. As mulheres da genealogia de Jesus. Tamar se disfarçou de prostituta para assegurar uma descendência a seu marido falecido e para si mesma um lugar na sociedade patriarcal. Isso lá em Gênesis 38. Roabe foi a prostituta que protegeu os espiões israelitas por ocasião da entrada na terra prometida. Josué 2. Rute era uma estrangeira moabita, provavelmente idólatra, que se solidarizou com o povo e o Deus de Israel. Estamos lá no livro de Rute. Betsabeia, aquela que foi a mulher de Urias, cometeu adultério com Davi e teve influência decisiva para que Salomão se tornasse rei, segundo Salomão 11, 1 Reis 1. É interessante que essas mulheres de vida difícil, de prostituição, de adultérios, essas mulheres elas fizeram e entraram para a história da salvação. Essas mulheres de prostituição, essas mulheres de adultério, essas mulheres que a gente consideraria elas como pecadoras, elas entram na lista das gerações que deram origem a Jesus. Então, o passado das gerações que deram origem a Jesus não é constituído somente de gente perfeita, de gente santa, de gente correta, de gente moralmente correta, mas é constituído de gente que luta para proteger o outro, que luta para manter a vida, que luta para que a vida continue, que por mais que cometam erros, e acho que é esse que é o bonito da história um pouco, que por mais que o ser humano cometa erros, ele não é avaliado só pelos erros dele, ele é avaliado também pelo bem que ele é capaz de fazer. Então a mulher de Urias, que cometeu adultério com Davi, ela teve essa importância também de oferecer Salomão.
E Salomão se tornou um homem muito importante para a história da salvação, presente nisso. Nós que às vezes damos muito valor a um erro, viu? A um erro só, e esquecemos dos outros. É claro que o certo não elimina o erro, a gente tem que tratar cada coisa na sua realidade, cada coisa no seu contexto, mas não absolutizar só um aspecto. Por isso a minha prece de hoje é que a gente possa pensar nas nossas gerações, que você possa aí olhar para as gerações. Se você fosse construir a sua vida, como é que você construiria as suas últimas 14 gerações? Eu não daria conta de fazer isso, porque eu sou muito ausente e a minha família sempre foi muito ausente da minha vida. Eu não tenho essa experiência de convivência familiar, como a maioria tem da nossa paróquia, de se reunir com família, de ir à família. Eu não tenho essas experiências na vida, de tirar férias e visitar a família. Tive isso até quando entrei para o seminário, depois não mais. Essas experiências de visitar a família, tirar férias, de passar tempos importantes na casa de família, isso durou na minha vida até aos meus, talvez, 20 e poucos anos, depois não mais. Então a minha prece hoje é que a gente possa saber que a gente chegou aqui, que nós acreditamos no Jesus que também tem parte da nossa história, que não saiu do nada, que não foi colocado aqui de paraquedas, mas faz parte da história de uma geração, faz parte da história de um povo, que nós também possamos fazer parte da história do povo de Deus, que cada paroquiano católico aqui da nossa paróquia também se sinta parte dessa história da Igreja Católica de Paraíso, Tocantins, dessa história da igreja aqui desse município, e que a gente possa nos encontrar com Jesus, que é o Cristo, mas saber que Ele também faz parte da nossa vida e da nossa história. Isso é bonito aos olhos de Deus e é bonito também para nos ajudar a ter a certeza de que se muita gente deu certo até hoje, a gente tem uma grande possibilidade de dar certo também a partir de agora. Um abraço e até mais.